Olá, centelha divina, tudo bem? Esse vídeo é para as pessoas que estão começando a ressonância, que estão no caminho das palestras, ou que estão ali até a terceira, quarta onda. Por que eu digo, né? Porque a partir da quinta onda se começa uma nova percepção do que é a ressonância. Pois é, eu demorei bastante, tá? Eu só comecei a entender e aí eu fui percebendo através de vários níveis de entendimento ao longo do tempo como que funciona a ferramenta. Porque uma coisa é você assistir as palestras do Hélio, outra coisa é você vivenciar a ferramenta. É por isso que ele fala, né, que aquilo que ele fala, aquilo que nós estudamos, nós devemos questionar e buscar vivenciar se aquilo que está sendo dito é real, né? E eu fui percebendo ao longo de 16 ondas o quanto é real tudo aquilo que o professor Hélio fala. Eu fui percebendo no dia a dia, observando a vida, observando a visão de mundo, né? Tomando mais consciência como que funciona. Muito bem. Uma das coisas que o ressonante ele precisa se preparar, não necessariamente precisa ser assim, mas é o que acontece com todo mundo que eu conheço, então eu acredito que deve ser o caso da maioria, é que a ressonância ela começa a tocar e aí você começa, muitas coisas começam a se movimentar e aí tem algum momento que dá uma parada. Esse momento em que dá uma parada, né, que o professor mesmo dá de exemplo, né, que ele fala lá que as vendas param, que tudo para, né, isso acontece mesmo. Esse é um momento de resistência, né? Imagina que você tem uma garrafa aqui e a ressonância ela começa a limpar, né? Então ela vai acessando aqui, ó, a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda. E aí cada camada que ela vai acessando é uma camada de resistência que você tem que encarar, né? Até chegar nas coisas mais profundas. Mas uma coisa que é importante entender, tá? À medida que você vai recebendo a ressonância, né? Eu comecei a ter catarse lá pra terceira onda, que eu comecei a ter catarse. Tem pessoas que começam a ter no caminho das palestras. Então isso é relativo. Mas lá pra segunda, terceira onda, quarta, você já começa a ter algumas catarses. Eu não conhecia ainda um ressonante que não tivesse tido nenhuma catarse, né? O professor fala também exaustivamente disso, então é algo que acontece. Mas à medida que você vai recebendo as ondas de informação, você vai aumentando a sua luz, ou seja, aumentando a sua potência de amar. E você também vai aumentando a sua sombra. Pois é, eu demorei para perceber isso. Que a sombra também aumenta. E ela aumenta mesmo. Né? Então, o que você vai percebendo ao longo do processo é que a sombra, quando ela vem para limpar, ela vem com muita potência, ela vem com muita força. Então, você acaba sentindo, em muitos casos, muitas dores internas, que às vezes a gente não dá conta, a gente surta. São tristezas profundas que vêm à tona, que não precisava vir nessa intensidade, mas vem porque a ferramenta ela vai exponenciando tanto a luz quanto a sombra. É por isso que é importante você ir buscando, à medida do processo, o equilíbrio, porque quanto maior a resistência que você tiver, maior a dor vai ser, né? Ela só dói tanto por causa da resistência, de aceitar que ela tá ali, né? E o orgulho? E o orgulho, né? Mas é um processo inconsciente, ok? Por isso que dói tanto. A resistência, ela é inconsciente. Às vezes você está resistindo a algo, você sabe que está resistindo, seu consciente sabe, mas você não consegue perceber, não consegue aceitar, internamente você fica ali perdido. E aí as coisas perdem o sentido.
né? Então, por isso que é importante, né? O nosso consciente, ele tem o poder de enviar informação para o inconsciente. Então, à medida que você começa a repetir, eu aceito e agradeço, eu aceito e agradeço, eu aceito e agradeço, você vai mandando isso para o seu inconsciente e as coisas vão ficando mais leves, né? Então, você começa a ressonância, você vai limpando, vai limpando, vai limpando, e aí lá pra quinta, sexta onda, você percebe que sua vida externa não mudou nada. E aí você começa a sentir uma insatisfação global da sua vida. Eu falo global porque existem ali as crises existenciais que vêm à tona também. E aí o que acontece nessa situação, né? Nessa situação é o que eu falo em todos os vídeos. Você precisa ter paciência com o processo. Porque tá limpando. Só que você começa a querer as coisas. E aí esse querer as coisas, o que é? É ansiedade, é controle, né? Por isso que precisa de ter paciência e soltar. Ah, não aconteceu nada? Tá tudo bem. Tá limpando, tá tudo certo. Na hora certa, tá tudo certo. Deixa vir à tona, deixa vir à tona, deixa vir à tona. Aceita, transmuta, agradece. É um processo longo. Ou não. Não precisa ser tão longo, não precisa de sofrimento, né? Eu tô aqui compartilhando a minha experiência, que já são 4 anos de ressonância, já é um tempo considerável. E aí, assim, o que eu posso dizer é que eu já tive resultados internos absurdos. Eu saí de uma pessoa que não gostava de criança para uma pessoa que adora criança. Isso pra mim foi uma mudança, assim, insana, entre várias outras coisas. Pra você ter ideia, né? O tamanho da mudança interna que eu tive. Né? Então, o que eu recomendo para você que está começando a ressonância? Eu não vou falar para você que vai ser um caminho de só flores, porque você vai ter que encarar seus demônios internos, e encarar, resgatar a tua coragem, resgatar o teu poder. Você vai ter que resgatar a tua identidade de quem você é em essência, em alma. Você vai precisar fazer isso. E não vai ser uma tarefa fácil, porque nós temos muita carga, muita coisa que carrega de ancestralidade, de vidas passadas, vaso chinês, crenças limitantes. Então, não vou falar pra você que vai ser só flores. Você vai ter desafios. Você vai ter desafios, né? Mas a forma com que você lida com isso torna o processo mais leve ou não. Por exemplo, tive muita resistência. Nossa, mas insana. Eu nem sabia o que era resistência até o 3º ano de ressonância. Aí que eu percebi, que virou a chave. Eu falei, nossa, a resistência, eu preciso parar de resistir. E aí, 3 anos para virar essa chave. Você não precisa passar por tudo isso, ok? À medida que você só aceitar, vai ficando mais leve o processo. Entende? Não precisa ser um processo com dor. Então eu não vou falar pra você que em 3 meses, em 6 meses você vai ter casa, carro, apartamento. Você pode ter, claro que pode ter. Mas não crie esta expectativa que em tanto tempo eu vou ter tal coisa. Não. Se planeja para tomar as ações que você precisa para você poder cocriar aquilo, né? Mas se não acontecer, tá tudo bem. Entende? É sobre você não se frustrar caso as coisas não aconteçam como você quer. Porque isso acontece muito. Eu vejo muitos ressonantes que entram em estado de autocobrança e frustração depois de 5, 6 ondas de RH. Ficam ali frustrados porque nada aconteceu, né? Então, a ressonância ela vai te mostrando a duras penas ali, depende da sua resistência, de como você lida com isso, né? Então eu tive que ir aprendendo ali na 6ª onda, na 7ª, na 8ª, eu tive que ir aprendendo a não me frustrar com as coisas que não estavam acontecendo ainda. Porque tudo tem um momento certo. Tudo tem a hora certa de acontecer. Então eu tive que ter paciência com o processo,
né? Então isso é outra coisa que eu falo, tenha paciência com o processo, tenha compaixão com você mesmo, para que você consiga viver o processo de forma mais leve possível. O que é mais que eu tenho para dizer para quem está começando a ressonância? Não desistam jamais. Pode haver momentos que sejam muito desafiadores, que venham sombras que você nem imagina, porque ela vai limpando em camadas, né? Então tem camadas ali que aparecem umas coisas que você fala, meu Deus, que é isso? Eu nunca nem senti isso na vida. Pois é, mas começa a aparecer. Então, não desista. Segue firme no processo. Segue firme. Segue confiante. Trabalha o soltar, trabalha a resistência. Que as coisas elas vão clarear. Eu já comentei que depois de 3 anos, depois de 11, 12 ondas, melhorou muito pra mim. Melhorou muito, ficou muito mais leve. Hoje tem sombra que eu identifico, que eu dou risada, que eu falo, nossa! Ou pensamentos, né? Sabe aqueles pensamentos que você costuma julgar? Eu dou risada, eu falo, nossa! Às vezes eu começo a rir sozinha daqueles pensamentos, coisas que antes eu ia me julgar, sabe? E tá tudo bem. Né? Então segue firme, confia no processo, confia na metodologia do professor. O professor é um iluminado. E confia no todo, né? Que a espiritualidade ela vai fazer aquilo que precisa. Tem uma outra coisa, se permita, ok? Se permita ser curado, que a espiritualidade vai trazer as pessoas necessárias para sua vida, a espiritualidade vai trazer a cura que você precisa na sua vida, entende? E tá tudo certo. E não precisa de sofrimento. É só seguir em frente e permitir que a vida te traga mais alegria. Grande beijo. Gratidão.